Meus irmãos, muitas vezes nós passamos por dificuldade, por lutas e nos sentimos abandonados. Você já se sentiu abandonado alguma vez? Não apenas abandonado pelos teus amigos, pela tua família, mas o pior abandono que existe vindo da parte de Deus. Alguma vez você já se sentiu abandonado por Deus? Irmãos, se a resposta foi sim, se você já se sentiu abandonado por Deus, você não é o primeiro. Muitas pessoas na Bíblia também já sentiram esse abandono de Deus, mas na realidade Deus nunca abandonou ninguém, principalmente aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que clamam pelo seu nome, aqueles que buscam a sua face. Esse Deus nunca vai abandonar. Aqueles que fazem a sua vontade, que estão ali adorando ao Senhor, esses nunca serão abandonados por Deus. Nós estamos nesse mundo sujeito a luta, a dificuldade, a tempestade, a tudo. E muitas vezes nós sentimos sim esse abandono, mas necessariamente não quer dizer que Deus tenha nos abandonado. Eu gostaria de ler o Salmo 6, um Salmo de Davi, e eu gostaria de ler 2 versículos, depois eu vou fazer uma leitura para trás, depois eu vou ler 2 versículos anteriores, para a gente também meditar. Mas eu quero ler o versículo 6 e 7, e depois eu vou ler o versículo 2, 3 e 4. Mas vamos começar com 6 e 7. Eu vou fazer uma leitura, eu poderia começar no 2, né? O correto era começar no 2. Mas realmente eu gostaria de começar no 6 e 7, que diz assim a palavra do Senhor. Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama no choro e molho o meu leito com lágrimas. Os meus olhos vão se consumindo pela mágoa, tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Irmãos, Davi aqui, ele está dizendo que toda noite quando ele vai dormir, ele não aguenta mais chorar. Ele tem chorado muito. Está molhando, por exemplo, o seu travesseiro de tantas lágrimas, molhando a sua cama, tanta lágrima que já saiu. E ele está dizendo que ele já não aguenta mais chorar. Ele já não tem mais forças para chorar. As suas forças estão se esvaindo, se estão desfalecendo, estão finalizando. E ele está pedindo uma ajuda para Deus. Ele está se sentindo aqui um pouco abandonado, mas é claro que ele sabe a intimidade que ele tem com Deus, e ele sabe disso. Ele sabe que Deus nunca o abandonou, mas é uma sensação que ele sente. E ele diz aqui, ele relata aqui, que ele está chorando muito, ele está desesperado. Irmãos, que tristeza uma pessoa quando está passando por uma luta, uma dificuldade desse jeito, irmão. Quem é que nunca passou por isso? Quem é que nunca passou por uma dificuldade muito grande, irmão? Todos nós já passamos. Quantas vezes, irmãos, eu também já chorei na minha cama, pedindo misericórdia do Senhor, pedindo ajuda para Deus de tantos problemas que eu já passei na minha vida. Irmãos, quem sabe você que está assistindo esse vídeo está passando por um momento de tristeza também, um momento de angústia, um momento de muita dificuldade, pedindo: Senhor, me ajuda, Senhor, entra no meu casamento, Senhor, entra na minha casa, Senhor, ajuda meus filhos, Senhor, essa enfermidade, Senhor, que eu recebi o diagnóstico do médico, uma doença grave que eu tenho, e você pedindo a Deus com muita dificuldade. Irmãos, todos nós já passamos por momentos de tristeza, todos nós já choramos pedindo: Senhor, me ajuda. Talvez seja teu momento nessa hora, passando por algum tipo de dificuldade. Irmãos, não é fácil nós deitarmos na nossa cama e a gente começar a chorar. É o que Davi está passando aqui. E como eu disse, eu gostaria de ler agora os versos 2, 3 e 4, para a nossa meditação também. Olha o que diz a palavra. Versículo 2 do Salmo 6. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco.
Sara-me, ó Senhor, pois os meus ossos estão em agonia. A minha alma está em agonia. Até quando, ó Senhor? Até quando? Volta-te, ó Senhor, livra minha alma, salva-me por teu constante amor. Irmãos, por essas palavras, dá para perceber nitidamente que Davi não estava passando um período muito fácil. Pelo contrário, ele estava passando um período muito difícil, de dificuldade. E ele está dizendo, Senhor, até quando? Até quando eu vou estar passando por isso? Talvez tenha sido uma pergunta que você tenha feito. Eu já me perguntei várias vezes, Senhor, até quando que eu vou passar por isso? Quando é que essa luta vai acabar? Até quando eu vou ficar sofrendo desse jeito, essa dificuldade que eu estou passando? Senhor, me ajuda. Cessa essas lágrimas, eu não aguento mais. E a gente fica perguntando, assim como Davi, irmãos, até quando, irmãos? Os salmos mais impactantes que tem na nossa vida, irmãos, foram escritos através de muita luta, muita dificuldade, mas, irmãos, Deus sempre tem um conforto para a nossa vida. A gente pode até não estar entendendo, a gente pode estar passando por luta, por dificuldade, que eu sei que não é fácil, irmão. Eu já passei muitas vezes a me sentir abandonado por Deus. Muitas vezes senti um vazio tão grande na minha vida, e não é falta de Jesus, irmão, porque eu já senti sim esse vazio lá atrás, quando eu preenchia com cerveja, que eu bebia muito na época da minha adolescência. Era um vazio de Deus, mas eu já senti esse vazio muitas vezes, mesmo depois que eu entreguei minha vida para Jesus, mesmo depois sabendo que Deus preencheu esse vazio, mas mesmo assim eu já senti esse vazio. É uma coisa desesperadora, mas, irmãos, a gente precisa pegar nas mãos de Jesus pela fé. Nós precisamos nos prostrarmos diante de Jesus, diante de Deus, perto da nossa cama, dobrar o nosso joelho e falar: Jesus, me ajuda. Jesus, eu confio no Senhor. Eu estou passando por essa luta, essa dificuldade, mas me ajuda, Senhor. Porque no momento certo, irmãos, o Senhor, Ele vai dar a vitória para a gente. Às vezes é um processo difícil que a gente não entende, mas que para Deus é necessário que a gente passe. Alguma lição, alguma coisa, irmãos, Ele tem para nos ensinar. Ele não está fazendo isso para nos punir, para nos castigar, não. Ele está fazendo isso para nos amadurecer, para que a gente cresça, para que a gente venha ter mais estrutura, para que a gente venha ter mais fé nele. Não podemos desistir, a nossa fé desfalecer. Precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor, porque no momento certo o Senhor vai cessar essa luta. Vai falar: filho, chega, a tua vitória chegou hoje, chega de sofrimento. Hoje eu estou solucionando o teu problema. E vem também o período da bonança, o período da alegria, o período, irmão, aquele período que a gente vai se regozijar em alegria com Deus. Não é só momento de dificuldade e de luta que nós passamos na nossa vida, ainda que esteja passando nesse momento, mas saiba que essa fase vai passar. O momento da alegria, o momento desse choro vai finalizar, o momento da alegria vai chegar, o momento ali da felicidade. Deus vai encher o nosso coração de júbilo, de alegria, de louvor, de adoração. Nós estaremos exaltando ao Senhor. Confia na palavra de Deus, irmão. Não se entristeça, não perca sua fé, não se renda, não desista. Creia no milagre de Jesus, creia no abraço, receba o abraço de Jesus nesse momento, aonde você estiver. Essas tuas lágrimas cessarão, essas tuas lágrimas chegarão ao fim. Você vai dormir na sua cama alegre, feliz e dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel, o Senhor é meu Pai, o Senhor me ajudou. Eu creio nessa palavra. Toma posse disso em nome de Jesus. Meus irmãos, e se você ficou até aqui,
curta esse vídeo, se inscreva no canal e, querendo Deus, meus irmãos, até ao próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém?